Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zenton Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Zenton Cult, a sessão cultural do Zenton Cast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zenton Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de só ter programa de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte: é sobre a influência da cultura pop japonesa no Brasil. E para isso, eu acabei chamando alguém que tem bastante conhecimento sobre isso e que eu diria que foi um dos responsáveis por essa influência, que é o Alexandre Nagado, ou Ale Nagado. Ele tem um blog chamado Sushi Pop, cujo endereço é nagado.blogspot.com. Vale muito a pena aí ler esse blog. E ele foi da revista Herói, que fez muito sucesso nos anos 90, principalmente ali com a febre aí dos Cavaleiros do Zodíaco. E ele vai falar sobre isso aí durante o episódio. Então fique aí com a nossa conversa. Bem, estou aqui com o Ale Nagado, que tem um blog, né, de cultura pop japonesa, né? Tá há quantos anos aí no Sushi Pop? E aí, cara, beleza? Ó, o Sushi Pop já tem 12 anos. Fim de semana completou 12 anos. Com alguns hiatos, mas assim, 12 anos com já 900 matérias. E além disso, né, além desse blog, né, o Sushi Pop, ele tá, o Ale foi da revista Herói, não é mesmo? Então, a revista Herói, para quem não era nascido na época ou não lembra, foi um fenômeno editorial nos anos 90, surgiu no final de 94, pegando carona no sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco, e eu trabalhei nessa revista durante quase todo o seu tempo de existência. Então eu participei bastante desse momento, né, do mercado editorial. Exato, né? Esse então é o tema aqui desse episódio, né? Que justamente da influência da cultura pop japonesa aí aqui no Brasil, né? Mas e aí? Assim, confesso que eu não peguei assim, todo esse hype, principalmente quando o Cavaleiro do Zodíaco chegou aqui no Brasil, né? Lá por 94, se não me engano, né? Também. Isso. Então aí. Mas como é que foi, assim, provavelmente assim, foi. Assim, claro que veio muito antes, né? Como é que foi, assim, a influência da cultura pop aqui no Brasil, do Japão? Bom, a gente sempre que eu falo, né, de Cavaleiros do Zodíaco, eu deixo marcado que foi um... Opa! Oi, eu vou começar de novo. Pode falar, pai. Vem buzinando. Então, quando eu falo de Cavaleiros do Zodíaco, eu sempre lembro que ele foi um divisor de águas. Foi um momento de explosão de popularidade dos desenhos japoneses, impulsionou o mercado de licenciamento, televisão, mercado editorial, etc. Mas os desenhos japoneses já eram conhecidos no Brasil desde muito tempo atrás. Então, no final dos anos 60,
os primeiros desenhos japoneses começaram a vir para o Brasil. Geralmente vinha através dos Estados Unidos, né? O Japão primeiro vendia para uma distribuidora americana e depois de lá os americanos adaptavam nomes, etc. e redistribuíam para outras partes do mundo. Então nesse esquema o Brasil conheceu o Speed Racer, né? Que foi o primeiro grande sucesso da animação japonesa. Teve também o Cyborg 009, que depois teve outras versões que foram lançadas aqui. Príncipe Planeta, Zoran, Oitavo Homem. Que esse Oitavo Homem também teve um remake, foi exibido no Multishow nos anos 90. Então começaram a vir os desenhos, né? A maioria, assim, o público nem tinha noção que eram desenhos japoneses. Talvez o primeiro que desse essa impressão mesmo era o Super Dynamo, um desenho bem antigo que os personagens apareciam bem assim na vida cotidiana. Entrava de meia em casa, deixava o sapato na porta, comia bolinho de arroz. Então era um desenho que dava mais a ideia de uma típica família japonesa. Já um desenho como Speed Racer, ninguém fazia nem ideia de onde se passava, porque era uma coisa mais internacional. Mas que ano, mais ou menos? O Speed Racer é de 67. E veio para o Brasil já em 69, se não me engano. Em 68 foi para os Estados Unidos e de lá já veio para cá. Adaptado já como Speed Racer, né? O nome japonês é outro. É o Maha Go Go Go. Sim. O título da série faz referência ao Maha Go, que é o Match 5, o carro do Speed. O Match 5, né? Então foi... Eu não tive acesso a dados precisos, mas essa é entre 69, final de 68 e 69. Os primeiros começaram a vir. E aí veio Kimba, o Leão Branco, Princesa e o Cavaleiro, Savamu, o Demolidor, teve toda uma leva, né? E além dos animes, que são os desenhos animados, vieram os seriados Tokusatsu. Tokusatsu é a palavra para efeitos especiais, então quando a gente fala de Godzilla, Ultraman, Jaspion, são gêneros de Tokusatsu, o tipo de produção que usa os efeitos especiais para contar uma história. Então tinha o Ultraman, Esper, Robô Gigante, Ultra Seven. Os seriados Tokusatsu vieram mais ou menos na mesma época. Mas claro, ninguém fazia a menor ideia que essa definição existia, né? Anime, Tokusatsu são palavras que foram entrando nos anos 90. No começo dos anos 2000, que o pessoal foi se acostumando, né? Inclusive aqui, para quem estiver estranhando, a maioria realmente fala anime, é uma forma abrasileirada de pronunciar. Mas a pronúncia que se aproxima mais do japonês é anime. Costumei usar anime. Mas também quem fala anime também não está errado. Já foi meio que aportuguesada a palavra. Né? Então, aí... Realmente, você vê, né, realmente que você é criança, né, mas assim, aconteceu comigo, você nem percebe de onde veio, né? Tudo é desenho, tudo é seriado. No caso assim, dos seriados Tokusatsu, claro, todo mundo sabia que era japonês porque eram atores, né, atores japoneses. Mas com os desenhos animados, eu mesmo fui saber que Speed Racer era um desenho japonês porque um dia já na prézinho, quando eu fiz o pré-primário, era uma escola japonesa e tinha vários mangás lá. Então tinha livrinhos do Ultraman e tal. E acho que foi num desses que eu vi uma imagem promocional do Speed Racer. Ah, tá, foi feito no Japão. Mas até então não tinha conhecimento da procedência, da origem. Né? Isso é uma coisa que a gente foi aprendendo depois. Mas aí muita coisa nesse esquema, ao longo dos anos 70, veio muita coisa também, anos 80. Quem é das antigas também vai lembrar que viu no SBT o Rei Arthur, Angel,
que mais? Honey Honey, Fábulas da Floresta Encantada. Alguns desenhos japoneses passavam no Brasil, né? Mas assim, foi ficando cada vez mais esporádico. Começo dos anos 90, tinha quase nada passando. Não lembro se reprisava alguma coisa de Zillion ainda na TV, mas eram coisas assim bem espaçadas. E aí quando o Cavaleiros do Zodíaco veio, no segundo semestre de 94, se não me engano, ou um pouco mais pro começo, aí foi uma explosão de popularidade. O desenho caiu no gosto do público, virou aquela febre, aquela loucura, e no ano seguinte outros desenhos começaram a vir. Então muita gente considera que o verdadeiro começo, assim, no sentido de um Big Bang da cultura pop japonesa no Brasil, tenha sido a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco. Até então seria, falando por alto, seria a história, né? O que eu me referi até agora foi a pré-história, o que existia antes da explosão de popularidade dos Cavaleiros. Foi uma coisa sem paralelos, né? Nunca havia acontecido e nem vai acontecer de novo. Porque isso só acontece com um público que está muito ávido pela novidade, que está tipo de encantamento, isso aí não tem mais como acontecer. Não com streaming, internet, tudo que o pessoal tem acesso hoje em dia, né? Mas naquela época não tinha nada parecido. E eu não estou tirando méritos do desenho. O desenho ele tem todos os seus méritos, sua qualidade, extremamente emotivo. São vários personagens, eles têm motivações nobres. Então o pessoal curtiu. Isso. Como curte até hoje, né? Mas teve o fator de que havia uma demanda reprimida, né? Para esse tipo de produção. E aí veio a revista Herói, né? A revista Herói foi bem no começo da febre dos Cavaleiros, né? A editora Aki, o André Forastieri e o Rogério de Campos, eles estavam querendo fazer uma revista para falar sobre quadrinhos, desenhos, seriados e tal. O Mauro Martinez, os prazeres, da livraria Devir, que foi o cara que trouxe RPG para o Brasil, livros e tal, sugeriu que prestassem os Cavaleiros do Zodíaco na televisão. Comentou, explodindo. Isso aí. E foi o que fizeram, né? Número 1 já falava sobre Cavaleiros do Zodíaco. Eu não conhecia nada do desenho, perguntaram para mim. O Forastieri me convidou para colaborar na Herói. Que a gente já se conhecia da revista 7, escrito coisa de uns 2 anos antes, um ano antes. E só que eu não conhecia nada. E eu tinha batido o olho no episódio, não tinha feito muito. Mas eu tinha algumas referências em mangá, algumas imagens. E aí o pessoal lá, se não me engano, o Odair Braz Jr., que escreveu a matéria, pegando referências de vários lugares, né? E aí a gente produziu. E foi aquele sucesso inesperado, né? Eu cuidei de outras pautas sobre desenhos e séries japonesas, mas quem cuidou de Cavaleiros entrou no número 2, Marcelo Del Greco. Ele estava gravando os episódios do desenho, inclusive, estava indo atrás de material que tinha saído no Japão, no Brasil, e ele fez um trabalho de descobrir tudo sobre o desenho, tudo que havia disponível para abastecer as edições. Depois ele inovou com entrevistas com os dubladores dos Cavaleiros. Foi um momento que os dubladores começaram a ter tratamento de asco perante os fãs. Então ele ajudou a sustentar o crescimento da revista Herói a partir de Cavaleiros. Só que Cavaleiros ocupava uma parte pequena da revista. Ocupava nem metade da revista, nem 1/3 da revista. O resto era preenchido com outras matérias. Sempre teve muito pedido por personagens japoneses. Então eu fazia essas outras matérias, né? Matérias sobre os desenhos que eu via quando era criança ou coisas que estavam saindo naquela época. Como
Sailor Moon, Street Fighter, outras produções. O Marcelo ele cuidava de Cavaleiros e de outros desenhos também, né, que ele acompanhava, mas majoritariamente Cavaleiros. Isso aí foi tocando muito tempo, a popularidade da revista Herói. E era legal que, assim, criou-se um público para consumir esse tipo de informação. Porque várias capas não tinham Cavaleiros do Zodíaco, várias edições não tinham Cavaleiros, muitas tinham Power Rangers como chamariz, né? De capa. Essa eu me lembro. Não, Power Rangers acho que a segunda série mais trabalhada pela revista. Aí eu fazia matérias sobre as séries japonesas que haviam sido usadas como base, temporadas de Power Rangers, né, nas primeiras. Então, assim, sempre tinha assunto. Havia um interesse enorme sobre essa produção. Aí eu lembro que lá na Herói, eu gostava de falar o nome do desenho, tornar nas matérias, né? O nome do desenhista, tinha criado a série, o nome do estúdio, o nome dos atores que interpretavam os heróis, o nome dos cantores que cantavam as músicas da trilha sonora. Eu posso dizer com certeza, vários artistas japoneses tiveram seu nome divulgado no Brasil pela primeira vez na revista Herói, com o trabalho que a gente fazia. E olhando para trás eu acho legal, porque anos depois, vários desses artistas vieram para o Brasil. Eu lembro que na matéria Maskman, na revista Herói, isso, 95, ou era 96, agora não. Mencionando que Maskman era músicas da série eram cantadas do Hironobu Kageyama. Aí explicava que ele também cantava músicas do Dragon Ball Z, do Changeman e tal. E anos depois esse cara veio pro Brasil, já com uma multidão enorme gritando o nome dele, querendo ver ele de perto. Isso é muito bacana. Legal. A Herói teve um impacto muito grande. E os efeitos estão aí até hoje, né? É verdade. Sim. E quando é que ela acabou, vamos dizer assim? Olha, já era 2000 e pouco. Foi uma época em que já estavam saindo alguns mangás originais. E as editoras, no caso a Conrad, né, havia comprado a Aki. A Conrad que fez as últimas edições da Herói, eles se dedicaram a produzir versão em português dos mangás do Dragon Ball e dos Cavaleiros do Zodíaco. A JBC, que tinha a revista Henshin, eu colaborei também, eles também lançaram uma série de mangás. Lançaram Ray Art, Video Girl Eye, inclusive eu traduzi os primeiros números. Enfim, as duas editoras que tinham as revistas de informação se dedicaram à produção de mangás. E também tinha um problema também com direitos autorais, né? Para os japoneses não existia muito essa coisa de imagem de divulgação. Se você usava uma imagenzinha, fazia uma matéria sobre Pokémon e colocava uma foto ali do desenho, você tinha que pagar uma pequenina porcentagem de venda para o estúdio que produziu o desenho. Então isso é uma diferença de mentalidade muito grande. Então, o que eu sei diretamente é que havia problemas sim. Que os licenciantes japoneses, mas essa revista não está pagando royalty. Mas a gente fez uma reportagem para divulgar o desenho. Mas assim, é uma diferença de mentalidade bastante grande, né? Só abrindo um parênteses, lembra aquele desenho, aquele anime que ganhou Oscar, A Viagem de Chihiro? Sim, sim. Foi 2000 e pouco, né? Quando o desenho ganhou o Oscar, claro que foi notícia em todos os jornais no Japão, todos os noticiários. Mas quando a informação saiu, alguns, inclusive noticiários, apresentaram notícias sem mostrar uma imagem do desenho, nem uma foto. Porque foram meio pegos de surpresa e não tiveram tempo de solicitar autorização por escrito para veicular uma imagem. Nem que fosse para divulgar a notícia que tinha ganho o Oscar. Então o cuidado com a imagem lá no Japão é muito grande.
Aqui a legislação ela é bem mais flexível, tem o lance de utilizar para divulgação, que dava um certo conflito com relação a licenciantes do Japão. Hoje em dia eu não sei como é que está, mas isso aí, a chegada dos mangás Assim, originais. assim, é um pouco. Assim, a Nintendo, assim, é gamer, mas a Nintendo é meio assim com direitos autorais também, não pode usar música assim no YouTube, né? Não pode usar música da Nintendo, que dá copyright, assim, também tem esse problema, assim, né? Lá os japoneses são bem mais rigorosos, Uhum. para o bem e para o mal, porque acho que algumas coisas como divulgação devia ser uma mão lava a outra, né? Tudo bem, a diferença de mentalidade eu não estou aqui para julgar. Mas essa diferença de mentalidade, de abordagem, aconteceu na mesma época, problemas, né? Em que as editoras estavam tentando trazer mangás, ao invés de falar sobre mangás, trazer para que os leitores, enfim, consumissem o material, ao invés de apenas ler sobre. E a resposta de mercado foi muito boa. Foi a segunda grande tentativa de emplacar mangá no Brasil. Primeiro, os mangás que saíram no Brasil oficialmente foram... aliás, foi o Lobo Solitário, em 88, pela Ah, editora Cedibra. Aí, depois de um tempo, já tinha Crying Freeman pela Nova Sampa, tinha A Lenda de Kamui e Mai pela editora Abril, o Akira pela editora Globo, mas aquele movimento inicial não deu muito certo. A maioria das séries ficou incompleta e, enfim, ficou meio que esquecido por um tempo. E aí, após 2000, com os Cavaleiros do Zodíaco novamente, Dragon Ball, Ray Earth e outras produções, aí o mangá emplacou. E curiosamente, foi quando o material começou a sair pela ordem de leitura japonesa. Quando saiu dos anos 80 para os 90, era com as páginas invertidas, para ler no modo ocidental. Aí as editoras, a Conrad, acho que foi a primeira, se não me engano, lançou na ordem de leitura japonesa, avisando, olha, você vai ter que ler da direita para a esquerda. E a molecada adorou. E deu certo. E aí os títulos foram se sucedendo. Eu confesso que eu fiquei confuso no ler assim, o mangá, fiquei confuso, velho. Que era da direita pra esquerda, porque primeira vez que eu li um mangá. Assim. Não, até hoje, todo mangá que sai na ordem de leitura tem uma página explicando. Olha, não, você começou do lado errado. O mangá você tem que ler da direita para a esquerda. Eu acho bacana porque preserva a arte, né? Isso. Nem todo desenho continua bonito quando você inverte, quando você espelha. Isso é uma característica. Depende um pouco do estilo. E tem diagramação que fica confusa mesmo. Sem falar que a forma ocidental, invertendo, pegando a página que tem um espelho e invertendo para a leitura ocidental, todo mundo ficava canhoto. E eu lembro que no Lobo Solitário tinha uma história que ele enfrentava um samurai canhoto. Isso fazia diferença na hora de manusear os golpes. Então era engraçado ele enfrentar um samurai destro em um país de canhoto. Mas eles tiveram que remontar quadrinho por quadrinho para não dar essa ideia, né? Mas hoje eu sou favorável a que mantenha o sentido de leitura oriental mesmo, como o material foi concebido, né? Com certeza. E como é que você falou que começou aí o Sushi Pop tem 12 anos, né? E aí, esse foi depois que acabou o Herói? Ah, foi. Porque assim, depois do Herói, eu ainda colaborei com a Henshin, que a Henshin quando o Herói parou, a Henshin continuou ainda, né? Por um tempo. Depois eu fui escrever lá no Omelete. O Omelete surgiu em 2000 e eu estava logo na primeira equipe.
Aí eu continuei colaborando com o Omelete até 2006, se não me engano. Até 2006. Um projeto ou outro no meio do caminho. Em 2008, eu fui para o Japão. Eu fui conhecer o Japão, fui participar de um intercâmbio promovido pelo Consulado do Japão, que foi uma coisa... 2008 foi o centenário da imigração japonesa. Isso. E aí, os escritórios do Consulado japonês pelo Brasil selecionaram 25 pessoas de todo o país para uma viagem guiada no Japão, para conhecer pontos turísticos, culturais, tal, ter uma imersão cultural no Japão. Depois eu querendo registrar a viagem, escrever coisas que eu gostava, aí eu montei o Sushi Pop. No começo falava era do diário, né? Mas aí eu fui cada vez evoluindo para matérias. Hoje em dia você vai encontrar muito mais desenhos e mangás, arte. Sim. Não, e assim, pode falar. Séries antigas ou análises sobre produções atuais, né? Então, aí foi evoluindo, né? Mas eu comecei basicamente, tive um insight de ter esse blog para escrever sobre cultura pop japonesa logo depois de Japão. Foi divisão. E aí desde eventualmente fazendo algumas paradas, eu tô aí cheguei a 12 na publicação. 900 matérias. Legal. Não, é curioso assim que eu vejo assim, realmente assim, o pessoal no Twitter, assim, eu vejo muito que coloca assim foto de anime, de mangá, comenta sobre mangá, sobre anime, essas coisas assim, ainda tá. Mesmo, claro, eu não sei naquela coisa como foi na época do. Como começou o Cavaleiro do Zodíaco, né? Quando ali da TV Manchete, toda aquela coisa toda. Mas mesmo assim o pessoal ainda gosta muito de mangá, de anime, de tokusatsu. Ficou bastante segmentado, né? E apesar de não ter material na televisão, pouca coisa tem na TV, né? Tem o que? Acho que Pokémon, tem aquele lá dos peões que me fugiu o nome. Mas enfim, são poucas coisas na televisão, né? Agora a Band está exibindo Jaspion, Changeman e Jiraiya. Talvez em breve exiba Kamen Rider também. Mas realmente é muito pouca coisa. Mas o streaming, se for na internet, muita coisa. Muita produção na Amazon, na Netflix. Tem o Crunchyroll, que é totalmente focada em produções japonesas, que passa quase que simultaneamente ao Japão, né? Muita coisa. Então, isso falando de material oficial, né? Fora o material alternativo, pirata, material de fãs. Então, o pessoal que curte mesmo foi para a internet. Na televisão aberta ou fechada tem muito pouca coisa, mas isso não dá uma ideia da força que ainda tem perante o público brasileiro. Isso. Então, tem, né? Todos. Tem na internet onde tem o acesso ao material, né? Hoje em dia. Tanto o material antigo quanto o material atual, contemporâneo. Mas ainda assim, tem um público muito grande e cada vez mais segmentado. Com certeza, assim. Só que hoje em dia, assim, infelizmente tem muito a questão da lacração, né? Assim, por exemplo, outro dia aí você acabou sendo cancelado pela comunidade do Tokusatsu. Como é que foi essa história aí? Tem um pessoal de um podcast, vou falar o nome, Henshin Hill, e tem como coordenador um cara que é redator lá do Felipe Neto. E ele começou essa campanha mesmo. Mestre da lacração. Chamando atenção para a parte mais politizada
e apontando o dedo mesmo para quem é fora da curva. No meu caso, eu mesmo. Eu, dentro dessa área, sou um dos poucos que se assume como conservador, que defende pautas conservadoras, só que eu nunca saio cancelando ninguém. Muitos amigos meus ainda são esquerdistas, a gente se respeita. Agora, falar que não vamos seguir fascista, cuidado com quem é amigo dele, com quem indica, não sei o que, eu já acho complicado. Então cria-se uma divisão. É um problema que eu já tive na área de quadrinhos também, porque lá tem movimento de quadrinhos antifascistas. E eu soube. Ser antifascista é legal, óbvio. Quem aqui vai se dizer que é a favor de fascismo? O problema é que eles pegam quem é de direita e falam, ele é fascista. Ele votou no Bolsonaro, ele é fascista. Então eles distorcem a narrativa e querem posar de campeões da justiça. Tem movimento assim no RPG, tem movimento assim nos games, agora tem no Tokusatsu. E eu acho uma merda isso aí. Porque eles levam a politização para um lado pessoal. Você votou em fulano, você é malvado. Você vê super-herói, você não entende nada, você torce para o vilão. Uhum. E é um nível muito raso de discussão, né? A lacração veio para destruir tudo, porque muitas vezes ela é incentivada por gente que nem consome. Então tem criadores de conteúdo, que eles querem finalizar a virtude, falar, nós lutamos pela verdade, pela justiça e contra o fascismo. E olha lá o fascista ali. Então esse tipo de coisa tem acontecido. Agora, se você for ver a essência mesmo, tem muito espaço para isso. O justiceiro social justice warrior, ele arranca os cabelos com muita produção japonesa. Olha, isso aqui está sensualizando muito a mulher. Olha, isso aqui foi machista. Olha, cadê a representatividade aqui nessa equipe de heróis? Cansa. O público japonês não se preocupa muito. O público ocidental, sim. Eu tenho uma entrevista da Rumiko Takahashi, ela que fez o Inuyasha. E ela fez também a série Ranma Meio, uma série muito engraçada, sobre um lutador de Kung Fu que caiu num lago amaldiçoado e quando ele é molhado, vira mulher. Então ele é um desenho muito engraçado, né? Que brinca com papéis, enfim. Né? Mas nos anos 90, uma repórter americana abordou essa desenhista e perguntou se ela queria dar algum recado sobre papéis de gênero na sociedade, quando ela criou Ranma. A Rumiko Takahashi foi curta e grossa. Não, eu não faço minhas histórias baseadas em uma agenda política. Eu tive uma ideia que eu achei que era divertida e pronto. Cortou e mudou de assunto. Porque a repórter já queria falar sobre feminismo, o papel da mulher, etc. E falando sobre questão de papéis de gênero, isso nos anos 90. Então já é uma coisa antiga. Que tem ganho cada vez mais força, né? Lá no Japão, já me perguntaram sobre como que isso funciona no Japão. A cultura japonesa é diferente. Tem progressismo lá, tem muito progressismo lá. Isso que eu ia perguntar. Principalmente na parte de sexualidade. Tem várias questões envolvidas, tá? A androgenia é um componente antigo das artes japonesas. É um assunto bem abrangente. Ela não está necessariamente ligada à sexualidade, mas é uma representação idealizada de beleza. No caso, beleza feminina. Mas existe progressismo, sim, muito. Na área do mangá, do anime, mas ele convive bem, melhor, com a parte tradicional. Muita gente se refere ao Japão como um lugar que concilia as tradições do passado com o futuro, com coisas futuristas. Isso não é um clichê.
realmente há uma interação bem melhor do que nós temos aqui. Tem muito tabu lá, existe muito preconceito lá também, mas o que eu vejo dos movimentos, por exemplo, LGBT no Japão, eles não buscam chocar, eles buscam conviver em harmonia. Isso eu acho do caramba. Eles não precisam, sabe, fazer uma parada de orgulho LGBT e afrontar símbolos religiosos. No caso lá no Japão seria pegar símbolos budistas e fazer alguma ofensa. Então tem um sentido de convivência melhor, que talvez até pudesse servir de lição para as contrapartes ocidentais. Mas tem progressismo lá, mas ele não é agressivo, não tem o sentido de lacração. E tem gente lá também que se incomoda com personagem muito pessoal e tal, mas a maioria dos autores não liga, porque eles têm consciência do público ao que se dirigem, e que, enfim, esse tipo de perseguição política ainda não existe lá. Eles ainda prezam muito, a criação. Assim, aqui é aquela coisa, né? Muita gente. É porque tem muita. Você falou da questão de falar, fulano, sei lá, votando Bolsonaro é fascista e tal, e tem muito essa coisa da vilanização, né? Aí pronto, o fulano, assim, é um vilão, sei lá, por exemplo, tá falando aqui de anime, de mangá, de coisa. Aí o fulano, sei lá, o político de direita, ele é tipo o vilão lá numa série tal, né? Tem muito isso, né? Eu fizeram muito aqui, no caso da cultura ocidental, né? Por exemplo, o quadrinho do Batman, né? Assim, o Coringa era como se fosse eleitor do Trump, coisa desse gênero, né? Não, isso aí contaminou muito a cultura pop do Ocidente. No Japão, como eu falei, não tem muito isso, só que o público consumidor ocidental, ele tem voltado os olhos para o Japão, para querer discutir, para querer problematizar as produções japonesas, querer exercer algum tipo de pressão. Mas os autores japoneses, eles são bem mais refratários a esse tipo de coisa, né? Ainda bem. Ou se alguns quiserem acatar também, vai de cada um. Só que esse tipo de patrulhamento ideológico, esse tipo de pressão, eu não acho legal, eu não acho que isso é exercer liberdade de expressão. A pessoa não gostou, não compra. Mas o que eu não aguento é ver gente que não consome o tipo de material batendo muito na tecla sei lá, questões políticas, né? Falam muito em representatividade, mas às vezes a pessoa nem liga. Agora vai ter um personagem daquele jeito que você queria. Beleza. Ué, você não vai comprar? Não, eu não curto o gibi. Até eu vi uma tirinha falando exatamente isso, né? Agora eu não vou lembrar o autor ou autora, mas que criticava o cara que pedia queremos essa minoria lá, queremos essa minoria lá. Aqui está a minoria que você queria trando o filme, você vai assistir. Eu não gosto disso. Não tem muito, né? É mais para fazer militância, para encher o saco, Isso aí tem em todas as áreas, né? Mas o engraçado é que eles ficam politizando produções japonesas e às vezes entendendo tudo errado. Se, sei lá, o Kamen Rider luta contra organizações claramente fascistas, você fala, olha só, você é fascista, você gosta de Kamen Rider, então você está torcendo para o vilão. Por quê? Porque você apoia o político fascista. Mas quem falou que ele é fascista? Entendeu? Eles distorcem para qualquer lado. Eu vi num site também uma discussão sobre um texto de uma pessoa escreveu
sobre Cavaleiros do Zodíaco, dizendo que lá dava para politizar, que a deusa Atena se preocupava com as pessoas fracas e desamparadas, logo ela seria contra o governo federal. Então quem disse? Por que tem que ser assim? Se o governo federal está preocupado com as pessoas que têm que sair de casa para trabalhar mesmo durante a pandemia, porque não podem viver de Netflix e iFood, o governo está se preocupando com quem é mais vulnerável na sociedade, quem é pobre. Então está agindo igual, segundo as diretrizes da deusa Atena. E eu não falei isso para fazer propaganda, para querer ficar militando. Foi para falar que você pode inclinar para o lado que você quiser. Se a mensagem não é explicitamente clara, tipo do mangá Game Pés Descalços, que é claramente pacifista. Se a mensagem ela não é tão direcionada, você inclina para o lado que quiser. Ele enfrenta um vilão, sei lá, que quer dominar a mente das pessoas. Tá. Aí a pessoa vai inclinar isso para o lado que ela quiser. O vilão quer matar muita gente. Tá vendo? Quem é contra a quarentena também quer matar muita gente. Quem é contra a quarentena total, né? Quer matar. Logo, então assim, é um raciocínio muito torto, muito raso, intelectualmente muito desonesto. Então, contra esse tipo de coisa que eu me posiciono. Felizmente, tem gente que pensa como eu. E cada vez mais, o pessoal da área de criação de conteúdo se manifesta aqui e ali, que seja uma curtida em alguma coisa que eu falei, alguma interação. Como eu tenho, eu ainda interajo com pessoas que pensam diferente, mas que, enfim, mantém isso no campo das ideias, das opiniões. Agora, você querer politizar um entretenimento, eu acho muito complicado. Ou dizer que é contra. Não fala. Tá faltando gente assim, né? Não, tem um pensamento só de simplesmente fazer diversão, né? Para começar a divertir, não e botar tudo pro lado político, né? Claro, assim, isso aí é muito reflexo do Paulo Freire, educação Paulo Freire. Dizia que tudo, né? Tudo é um ato político. E você pode interpretar politicamente qualquer coisa. Só que quando você interpreta politicamente qualquer coisa pode ir para qualquer lado também. Isso. Eu lembro que eu li, outro parêntese, desculpa que às vezes eu falo muito, na Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire diz que, dando exemplo sobre a alfabetização, tinha aquela famosa frase de livrinho de alfabetização, Caminho Suave, vovó viu a uva. Aí Paulo Freire dizia, não basta dizer que vovó viu a uva, preciso saber quem produziu a uva, qual a relação trabalhista com o produtor da uva. Pedagogia do Oprimido. Exatamente, Pedagogia do Oprimido. Quem cresce assim, olha, o intelecto já está perdido. Tudo é político. Tudo é político. Aí você não consegue discutir, porque a pessoa já tem um condicionamento mental que ela não vai aceitar outra coisa. E vai querer sempre torcer para aquilo que ela acredita. Vai querer montar sua narrativa para validar o que ela acredita. Então, que dá. Só que não tem que ser do jeito que a pessoa quer. Como eu tentei mostrar ao comentar sobre atitudes do governo federal à luz dos ideais da deusa Atena. A deusa Atena defende as pessoas mais fracas. Tá. Quer dizer o quê? Que ela é contra o governo federal do Brasil. Pelo amor de Deus. Faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Mas para quem é militante, eles se apegam a esse tipo de coisa. Tal herói, sei lá, tentaram politizar até o Spectreman, que lutava contra a poluição. Tá. Aonde que a direita é a favor da poluição? Ou é a favor de destruir o meio ambiente?
Uma coisa é você ser contra o ambientalismo, outra coisa é ser contra a ecologia. As coisas estão meio, né? A esquerda foi fazendo as coisas ficarem meio confusas, né? Ecologia é uma coisa, ambientalismo é outra. Como a diferença entre o vegetariano e o vegano. São coisas diferentes. Então a gente tem que primeiro restaurar o sentido das palavras, atentar ao que as palavras significam. Senão, e por isso que qualquer coisa virou fascista. Não, agora para finalizar aqui, Opa! mas muito bem, assim, e assim, produção de conteúdo, assim, aqui eu falo aqui no Brasil, né, que eu falei, toda essa influência, será que, assim, dá para alguém, assim, alguém, assim, do Brasil, pode ser até você mesmo, assim, pode ser produzir mangá, anime, até tokusatsu, acha que pode, alguém do Brasil aqui pode fazer isso? Mangá? Não, tem alguns autores aí que tá lutando arduamente, sem apoio, né? Lutando para produzir seu material. Como o Ryojin, que tem um trabalho sensacional. Outros autores, ao longo do tempo, né, vieram produzindo também. Só falando de contemporâneos, a Mel Chan tem um trabalho muito bom. Me fogem os nomes que eu também não estou muito antenado hoje em dia. Mas a gente teve até pouco tempo a Erika Wano emplacando Holly Avenger junto com Marcelo Cassaro. O Brasil tem uma tradição, na verdade, em produzir mangá. Antes do Lobo Solitário sair no Brasil, nos anos 80, tinha um material de mangá brasileiro produzido nos anos 60. O Cláudio Seto, o editor Minami Case, eles foram pioneiros no mangá brasileiro. E nem se usava o termo mangá. Eles usavam a estética do mangá para contar histórias. O Cláudio Seto foi fundamental. Depois o Watson Portela, nos anos 80, trouxe para várias histórias a estética do mangá. A Neide Harui, parceria com a Taíde Brás, produzindo Drácula, etc. Então teve muitas pessoas produzindo mangá ao longo do tempo. Depois o Arthur Garcia, com quem eu trabalhei bastante. O Daniel HDR, enfim, vários autores. O mercado brasileiro de quadrinhos sempre foi complicado. Tirando a parte do Maurício de Souza, ou da produção nacional de Disney durante muito tempo, ou os brasileiros que produzem para os Estados Unidos super-heróis, no geral sempre foi muito complicado o mercado brasileiro de quadrinhos. Nunca teve muito espaço para isso. Então quem consegue publicar alguma coisa é sempre com muito esforço. Com anime é bem mais complicado, porque exige mais gente, mais tecnologia, mais investimentos, né? Um cara tem lá uma postura, um trabalho heróico, tentando, produzindo sempre, é o Valu, do Valu Animation Studios. Ele teve uma série Megasônicos, eu sei que ele está envolvido na produção de um longa-metragem, eu não sei exatamente do que se trata, mas ele também é um cara bastante atuante, e tem um canal legal, onde ele dá dicas de desenho, de animação, né, o Valu. Então tem, assim, iniciativas mais isoladas, né? E de Tokusatsu, teve algumas experiências mais amadoras, né? Que eu já vi como Insector Sun e alguns outros. Mas tem o Timer Man, desenhado pelo Kiko Maurício, que saiu faz pouco tempo um álbum pela editora Quimera. E eles estão preparando um live action mesmo. Um filme Tokusatsu. Um live action com efeitos especiais, totalmente brasileiro. E eu vi no Instagram alguns teaser trailers, e parece que vai ficar bacana. O design do Timerman é muito legal. O Kiko Maurício, ele fez um trabalho que ele mostra bem a influência japonesa, ao mesmo tempo não parece especificamente um herói que já exista, né? Você vê influências de personagens, você vê uma atmosfera que bebe direto na fonte do Tokusatsu, mas novamente são iniciativas isoladas, né?
São iniciativas tocadas com muita garra, com muita determinação, lutando contra tudo e contra todos. Então eu respeito muito esse pessoal. Mas realmente não há muita estrutura no país para esse tipo de coisa, né? Então depende muito da pessoa meter as caras, pôr a mão na massa e tentar produzir mesmo sem ajuda. É o que essas pessoas que eu citei fazem, né? Sim. Também tem isso, né? Falta também aquela coisa, coragem, né? E perseverança. Uhum. E na área de criação de conteúdo, aí não o pessoal que produz diretamente as peças, né, as histórias, mas na área de criação de conteúdo, tem o meu velho amigo, parceiro, Uzis, que ele tem um blog Casa do Boneco Mecânico, que ele fala sobre action figures japonesas, né? Tem muita coisa sobre Ultraman, Kamen Rider, Precure, que é uma série de heroína, uma franquia de heroína. Tem coisas muito legais lá, né? usis222.blogspot.com. Tem o Danilo Módulo, do canal Tokudok, que é o principal canal de tokusatsu que existe. Tem o César Filho, do blog Dai Leon, que ele escreve também lá no portal J-Box. Então tem um pessoal criando conteúdo de qualidade. O Ricardo Cruz, né? Criando músicas, fazendo suas versões, suas músicas originais. Ele tem o curso de japonês Nihongo. Tem o canal dele, Anifon Lab, criando versões de temas japoneses. O Ricardo, que ele também cria temas originais, ele faz parte do Jump Project, banda japonesa. Então, assim, são criadores de conteúdo que vale a pena sempre dar uma olhada no que andam fazendo, né? Legal. Então, Ale, muito Desculpa obrigado. se eu esqueci alguém. Então, Ale, muito obrigado por essa conversa aqui. Então, realmente eu aprendi muito aqui sobre essa questão aqui da cultura japonesa, cultura pop, quero dizer, a influência aqui no Brasil, e também quem ouvir também vai aprender muito. Opa! Obrigado pelo convite. Valeu a força. Tá certo. Então, obrigado.